Bom dia, pessoal. Eu vou estar fazendo essa apresentação de forma gravada porque eu estou resolvendo uma série de questões, mas eu espero ter compreendido de forma coesa o que a Ariluz tentou passar para a gente. Nessa simulação, eu vou estar seguindo as orientações do bibliotecário, ajudando um usuário, um leitor que quer buscar conteúdo referente à fotografia e história. Tentei seguir todos os pontos fielmente. Então, já no ponto B, a formulação do questionário, o bibliotecário deve construir um formulário que filtre a informação de forma que entenda a necessidade informacional. Como, por exemplo, o usuário está procurando sobre fotografia e história, pode ser a história geral da fotografia, abrangente, como surgiu e tudo mais, ou pode ser a fotografia como história no sentido da história mesmo, né? Como a fotografia conta a história. Tem um livro de Krustin que trata sobre isso, sobre como a fotografia é algo atemporal. No caso também ele pode trazer a fotografia, surgimento da fotografia em algum local específico. E às vezes até o usuário chega para a gente procurando pelo autor ou pela cor do livro. Enfim, ali tem que resolver filtrar essas informações. Já no ponto B, o diálogo, o usuário ele chega para o bibliotecário perguntando, dizendo que quer algo relacionado à história da fotografia. O bibliotecário logo em seguida ele pergunta sobre o que ele busca, de forma que se ele quer desde seu surgimento a partir de um local específico, ou se ele quer relacionado à história em si, a fotografia como um documento histórico. O usuário responde para o bibliotecário dizendo que está buscando a fotografia sobre o surgir, sobre o que é. Ele não tem nada específico em mente. Logo aí notamos que é um usuário que está um pouco mais perdido. Então ele quer se situar dentro da fotografia, saber o que é fotografia, saber como ela veio a surgir. Então eu não recomendaria nenhum livro muito aprofundado sobre isso, com conceituações teóricas mais filosóficas. Eu indicaria para esse usuário um livro mais basilar, um livro mais básico para que ele compreendesse em si esse assunto. O estabelecimento da questão, o bibliotecário parte das informações coletadas e parte, como eu disse, para algo mais basilar, como o surgimento da fotografia de forma mais abrangente. A identificação e a verificação de documentos, como eu simulei, vamos supor que o bibliotecário localiza em torno de 5 livros e entrega para seu usuário sobre fotografia de uma forma mais básica até uma forma um pouco mais avançada. Não tanto, porque a pessoa já anota no diálogo que ele está um pouco mais perdido. Sobre a resposta, ele deve apresentar de forma mais clara e coesa a seu usuário relacionada a cada obra. Como assim? A forma que ele encontra, ele tem que explicar para o seu usuário que esse livro, do que se trata cada livro de uma forma mais geral. Eu sei que o bibliotecário não vai entender todos os livros da biblioteca, mas sobre o básico. Dizer que se esse livro é mais sobre conceituação teórica, sobre a historicidade dos equipamentos, de como surgiu, sobre como a fotografia se relaciona com a história. Então, ele tem que trazer essa explicação, o bibliotecário apresenta no nosso caso. O julgamento da resposta, o usuário decide ficar com 2 livros, algo mais básico sobre o que é fotografia, daquela coleção primeiro básico, ou primeiros passos, e a fotografia como ela surgiu numa conceituação mais basilar também, descartando as outras obras. G. Aprovação e resposta. Com o visto, o usuário fica com as obras e, satisfeito, ele aprova a resposta apresentada. Eu tentei resumir, eu não compreendi muito bem, mas acredito que essa tenha sido uma simulação. Eu posso citar também uma questão que não é relacionada à biblioteca, mas o centro de imagem lá na Vez Mares. O pessoal me pedia muito arquivo assim aleatório, podemos dizer. Tipo, uma vez chegaram para mim, só um exemplo. Chegaram para mim e pediram um arquivo de um carro que tinha passado por cima de um pé de uma mulher, tinha atropelado a mulher. Daí eu fui perguntar, digo, não, qual é o local? Crato. Qual o bairro? Será? Talvez seja no Muriti. Beleza, daí eu já fui para outras perguntas, tipo, são imagens de segurança, imagens de telespectadores? A pessoa foi dizer, imagem de câmera de segurança. A partir daí eu já perguntava qual era a data, tipo assim, a pessoa às vezes tem uma data em mente, foi produzido em qual tempo, mais ou menos. Aí o pessoal disse, foi feita em 2019, por meados de 2019. Daí eu perguntei, vocês têm uma ideia de quem é que fez essa reportagem? De se vocês lembram quem foi o repórter que foi designado? Aí disseram quem foi o repórter, e a partir dessas informações traçadas ficou muito mais fácil de achar uma informação que fosse filtrada, coesa, de acordo com o que o usuário queria,
e que foi bem direcionada, não perder tempo pegando outros arquivos ou ficar vendo várias coisas sem necessidade. Então é isso que eu entendo que o bibliotecário deve fazer, filtrar de forma coesa e clara o que o nosso usuário quer, para tanto não gastar o tempo do usuário quanto o nosso tempo. Então é isso, até mais, gente.